vai ficar bom. Não, mas eu acho assim, eu acho que é importante dar esse primeiro passo em tentar ousar, né? Então, assim, porque assim, eu, às vezes era um material... Você já tinha trabalhado com biscuit ou não? Eu fiz essa massinha, professor, no primeiro dia, já começou dando errado, né, para começar. Mas você Fiquei nunca tinha chateada. trabalhado. Nunca. Fiquei Mas isso... chateada com essa massinha de biscuit. Eu fui na internet, no YouTube, procurar massinha de biscuit. Tinha um monte de receitas e cada uma diferente da outra. Aí eu peguei e pensei, vou ter que ir na sorte. Eu olhei alguns comentários e falei, vou na sorte. Mas é bem isso mesmo. Mas o importante é tentar experimentar coisas novas. Porque às vezes você começa a aprender e utilizar isso em outras situações, né? Então, assim, qual que é a vantagem dessa massa? É que ela endurece depois. Então, assim, você tem um tempo para você moldar e trabalhar isso. Aí você tem as possibilidades de construção de várias situações. Então, às vezes, vamos supor, você quer fazer uma parede mais rústica, por exemplo. Às vezes você pode abrir essa massa, igual abre massa de pizza, por exemplo, e você desenhando essas estruturas nela. Então, assim, as possibilidades de acabamento que você consegue é muito grande. Né? Então, é legal isso, porque assim, adquirir experiência, porque não tem uma regra. Ó, maquete a gente trabalha desse jeito, ou só trabalha com este material. Você tem que procurar o que fica mais fácil para você, o que você se adapta melhor. Igual você falou para o seu colega, mostrou para o seu colega, né? Às vezes o que você achou fácil, ele achou muito difícil. Né? Mas só que isso é uma questão de você treinar. Falar, eu nasci sabendo? Não, eu não nasci sabendo. Né? Então é a história do você tentar ver as possibilidades de construção. Né? Maquete, às vezes, assim, no começo a gente começa a juntar um monte de tranqueira. Não sei se vocês já começaram a fazer isso ou não. Ainda não, até agora só juntei umas argolinhas, sei lá. Porque às vezes às vezes tem algumas coisinhas que você olha e fala, nossa, mas isso aqui dá pra fazer tal coisa na maquete, isso aqui. Então, assim, às vezes você vai começar a juntar hashi de restaurante, você vai começar a juntar galinho, porque às vezes, não, ó, na faculdade eu vou ter que fazer uma maquete, então eu já vou guardar esse material porque ele vai servir para uma maquete, assim. Então, assim, você vai começando a juntar esses materiais. E isso é bom pela seguinte situação. Quando você precisar trabalhar, você já tem seu material. Você não tem que ir atrás do material para fazer essa construção dessa maquete. Então, assim, por exemplo, o objetivo dessa maquete, um deles era justamente o planejamento, né? Você conseguir fazer um projeto, idealizar um projeto e executar ele conforme você planejou. Aí a gente começa a analisar as seguintes situações, que quando a gente faz um projeto mesmo, vamos supor na vida real, ele pode ter alterações. Né? Não é o correto, mas pode até ter alterações. Né? E vocês vão conseguindo se planejar nessas atividades. Né? Então, e dar a liberdade para vocês utilizarem diferentes materiais, isso vai passando para vocês novas experiências também. Né? Mais alguém quer falar sobre a, a maquete que foi executada? Ou tem alguém que não conseguiu fazer? Algumas pessoas falaram que não tinha conseguido, que estava terminando, que nós já alinhamos sobre isso. Né? Mas tem mais alguém que gostaria de mostrar a maquete? Camila, Milena, Eu quero, professor, Regiane. vou mostrar a minha. Ó, Pode mostrar? pode, claro. Essa maquete aqui, professor, eu não sei porquê, mas tipo assim, ela foi fácil e foi muito difícil ao mesmo tempo pra fazer. Porque, Você por abriu a exemplo... câmera, Camila? Não, peraí. Vou abrir aqui. Ela foi fácil, mas foi difícil. Porque, calma aí, que eu não sei como que vira a câmera aqui.
vou deixar assim, ó. Tá dando pra ver? Tô enxergando. Eu vou virar de lado, assim. Não, deixa do jeito que tava mesmo. Tava certinho. Assim? Isso. Aí tá em Ó. pé. Senão ia estar deitada. Aí, eu fiz um balanço aqui, assim, nela, tá vendo? Essa aqui é Uhum. uma escala. Aí, fiz uma passada aqui porque eu tinha feito só uma entrada. Porque eu lembro que o senhor tinha dito que ficaria melhor se você colocasse uma entrada só, porque era mais fácil pros pais. Como eu tinha colocado no balanço, eu pensei Uhum. nas crianças e tudo. Aí, o senhor disse que se colocasse um acesso só, seria mais fácil para os pais É como terem se uma fosse uma, noção. é como se fosse uma sala de estar, né? Isso. Uhum. Aí eu coloquei essas entradas aqui, porque sempre tem aquele que acaba passando por cima da grama. Aí eu Normal. coloquei Terrorista, né? eu coloquei alguns arbustos também. Ai, nunca sei falar o nome. Aí, professor, essas árvores aqui foi aquelas que eu te mostrei a semana passada, que eu tinha feito com folha de manjericão. Na Uhum. verdade, a flor do manjericão. Aí o que aconteceu? Eu realmente ela tava começando a desbotar. Aí eu peguei e pintei ela com tinta verde e cola. E aí eu vim e passei pó de serra pigmentado. Uhum. Aí ele grudou e ficou assim, ó. Tá vendo? Ah, ficou legal. Aí isso aqui já foi outra arvorezinha também. Aí o pergolado, ó. Aí Ah, ficou realmente. bacana, super golado. Aí deixa eu mostrar daqui. É porque tá na Com câmera certeza. frontal. Aí eu não tô vendo direito como é que tá ficando. Esse poste aqui também de luz deu muito trabalho pra fazer. Porque eu tentava de um jeito, não dava certo. Aí eu tentava de outro jeito também. Nossa, eu sofri demais. Mas também depois que eu consegui achar um jeito pra fazer ele, deu tudo certo. Ó. Ah, ficou legal, Camila. Ficou bem bacana. Ficou bem bacana. Você fez ele Obrigada. com o quê? O poste Poste. eu fiz com essa partezinha aqui, eu fiz com palito de churrasco. Aí essa Uhum. estrutura aqui também. Aí eu juntei essas duas partes aqui com. É uma linha, tipo linha de costura, só que é uma linha de costura um pouco mais grossa. Aham. E essa parte aqui eu fiz com papel cartão em volta. Uhum. Aí não sei se vai dar pra mostrar. Peraí. Aí que eu vou colocar ele de Você assim. colocou a lâmpada lá Aí. dentro. Só que aí, professor, o que aconteceu? Eu fiz uma lâmpada Ah. de cotonete. Só que quando eu Aham. fui colar a parte de plástico, isso aqui é plástico, eu colei com super bonder. Só que aí ficou tudo cinza, assim, Aham, escuro. ficou fosca. É. Aí eu É fiquei, tipo porque, assim, eu é fiquei sem porque é o entender. seguinte, o Super Bonder, ele deixa resíduo, né? Ele deixa uma mancha branca. Então, assim, tem aquelas colas de secagem rápida, igual a Tec Bond, Super Cian. Essas aí, elas não deixam essa mancha branca, mas a Super Bond deixa, né? Fora que a Super Bond acaba sendo mais cara do que essas outras colas também. Então, professor, porque como isso aqui era plástico, eu não tava achando nada pra colar ela, entendeu? Uhum, entendi. Aí, tipo, nossa, sofri. Ó, geralmente, Camila, cola branca cola tudo praticamente, só demora mais para colar. Então, isso eu queria saber também sobre madeira, professor. Cola branca também cola madeira? Porque pelo Cola. menos as primeiras vezes que eu tava tentando colar meu pergolado não deu muito certo. Aí eu acabei desistindo. Ó, colar cola. Mas o que que acontece? Ela Hum. demora mais para secar. O que que você tem que fazer? Toda vez que você quiser colar alguma coisa, sempre passe pouca cola. Não passe Hum. muita. Porque é o seguinte, quanto mais cola você passar, mais tempo vai demorar para secar. Ah, Então, eu vi uma assim, vez isso no slide seu, não foi? Professor, que tem isso? não sei. Geralmente eu não uso slide em aula. É no AVA que tem No AVA? algumas É, mas explicações. tem, É.
Mas alguma coisa fala sobre isso mesmo. Porque é o seguinte, quando você passa muita cola, ela demora mais tempo para secar, né? Porque ela é feita à base d'água. Então, como ela demora mais tempo, aí você acaba tirando do lugar e tal. Então, assim, passa um pinguinho de cola, ele vai secar mais rápido. Colou, se você quiser passar um pouco mais de cola depois, você pode passar, porque ela fica transparente, né? Então não tem problema. Então, às vezes, você pode depois ir dando os pinguinhos. O que eu uso, às vezes, até mesmo para colar, fazer pergolado nessas estruturas, eu uso até a cola de secagem rápida, que aí eu uso apenas um pinguinho pequenininho de cola, e vou encaixando as pecinhas, né? Porque aí ele cola bem, mas cola rápido, né? A situação é que você não pode colar torto. Colou torto, já era, né? A vantagem da cola branca ou da cola de madeira, que às vezes tem uma cola branca que é de madeira também, para madeira, e tem uma mais amarela, é que ela dá um tempo para você mexer na peça, né? Até E ela secar por completo. eu tava comentando ontem com a minha mãe sobre essa cola de madeira. Eu tenho muita cola branca aqui. Compensa eu comprar essa cola de madeira ou a cola branca ela já consegue atender? Ela consegue atender, desde que seja uma cola de boa qualidade, né? Porque assim, É marca tem aquela um monte. Cascorex, eu acho. É excelente. Ah, tá. Pode usar ela. Eu uso essa, a própria Cascorex, na minha marcenaria. Né? Quando eu quero colar peça de madeira, no caso, o que eu faço? Eu passo a cola e às vezes uso umas prensas, né? Quando eu quero colar uma madeira na outra. Aí eu aperto essas peças, né? Aí ela adere melhor. Ah, Mas então. é para isso mesmo. Porque, na verdade, eu não tentei usar muito a cola branca, que eu acho que é justamente isso. Eu acabei colocando muita cola branca, aí eu vi que tava demorando pra secar e Demorando para que. secar e o negócio estava dando É. certo, né? Mas é Isso isso aí mesmo. eu acabei desistindo, professor. O que eu usei bastante também foi a cola de isopor. Mas ela também é bem complicada. Ela Ela gruda é meio tudo. chatinha. Ela é meio Ah, chatinha. e última coisa aqui, professor, sobre a maquete, essa parte aqui do chão, da Da base. calçada, Uhum. isso. Eu fiz com cimento. Pra ela ficar assim. Você passou cimento mesmo? Na verdade, ó, foi assim, tinha cimento aqui em casa. Aí minha mãe Ah, acabou levando pro sítio. Aí, o que que eu fiz? Tinha uma parte que minha mãe tinha passado cimento e ficou tipo meio que uma pedra uhum. aqui. Aí eu fui lá, quebrei a pedra, triturei ela e ficou assim. Aí eu fui passando por cima, joguei cola e fui peneirando. Aí ele Interessante. ficou bem Geralmente, lisinho. parte de calçamento a gente às vezes até utiliza lixa. Tem lixa de Então, madeira? A o gente senhor compra uma comentou da lixa. lixa de madeira, mas isso A aqui, gente aqui em compra. casa eu não consegui achar. É que Perdão, pode assim, falar. tem várias cores, né, de lixa. Tem uma mais branquinha também, tem uma mais cinza, mais vermelhinha. Aí você compra uma lixa numa granulatura, vamos por 200, 250, É. que ela fica parecendo um piso mesmo, né, uma calçada. Aí é só recortar também. Funciona bem. Então, Mas, na verdade, meu intuito era colocar lixo porque o senhor falou que seria mais fácil e tudo mais. uhum. Mas só que eu não consegui achar ela. Mas a Aí eu. experiência, eu acho que pelo menos você sabe se dá certo ou dá errado, né? Então, numa outra situação, você vai saber se dá para usar essa mesma técnica. Ó, em Né? outra situação, questão de dificuldade, não usaria. Porque, olha, foi complicado. Exatamente. Então a gente tem que planejar um pouco mais para deixar o negócio mais fácil, às vezes que tenha um bom resultado, mas que fique mais fácil também, né? Para senão você acaba Isso. perdendo muito tempo. Porque quando a gente está fazendo. Porque, infelizmente, assim, vocês vão ter apenas essa disciplina de maquete. Mas só que todo semestre vocês terão que apresentar uma maquete para alguma disciplina. Né? Uhum. Então, assim, vocês vão ter os PAs, né? Que são os projetos de arquitetura. Já deve ter alguém do segundo semestre aqui que já deve ter tido essa experiência semestre passado, né? De ter feito um projeto e ter que apresentar uma maquete. Né? Então, todo semestre vocês vão ter que fazer essa apresentação desse material. Ok, então, Camila. Mais alguém quer mostrar a maquete? Vou desligar aqui, tá? Obrigada, Pode professor. desligar de nada. Obrigado, Camila.
Andrei? Não terminei ainda, professor. Gabi não terminou ainda. José Neto. Como está sua maquete, José? Tá indo, professor, tá indo. Tá indo. Não foi ainda, né? Tá indo. Eu só cortei as peças, estou aprendendo a fazer os homenzinhos, aprendendo a fazer a hexagrama. Por enquanto, Joia. só aprendendo mesmo. Não, beleza, então. Dúvida, vai perguntando, tá? Milena? Não tá pronto também. Não está pronto também, né? Mas você quer dividir conosco alguma dificuldade que você está tendo, que a gente pode estar auxiliando? Professor, eu acho que não. Eu só tava pensando nessa parte da calçada, em fazer impresso mesmo, mas eu também tava pensando em outras ideias, só que eu não consegui, tipo, fixar o que eu vou fazer ainda. Aí por isso que eu nem comecei, porque eu fico pensando como que eu vou fazer a calçada, se eu uso a lixa mesmo, se eu corto ela, tipo, em formatos de pisantes. E aí eu acabei que não comecei exatamente por isso. Sabe uma forma simples de você fazer? Você pode fazer o seguinte: você vai fazer ele mais elevado, né? A Sim. calçada. Você pode comprar, tem tinta Acrylex cinza, e você vai e pinta ele. Não tem problema nenhum. Porque aí depois, assim, quando ele vai estar mais elevado, a grama já vai estar fixada no local correto também. Então, assim, você pintar ele já vai ter o mesmo, já vai ter um efeito satisfatório. E você está fazendo o papel Paraná, né? E o papel Paraná, ele tem uma rugosidade, né? Então, ele não fica aquela perfeição lisinho, né? Então, ele já dá mais aquele aspecto mesmo de calçado, né? É uma possibilidade. Acaba se tornando mais simples. Ou, igual você Professor, você é falou. um ícone. Quê? Professor, desculpa interromper, mas você é um ícone, porque eu estava quebrando a minha cabeça também, e eu vou fazer isso. Sim, é assim, e o resultado fica bom. Sim, Né? Não, é porque a calçada não é perfeitinha, né? Vai ficar não. certinho com as espessurinhas de uma calçada. Boa Porque, ideia, arrasou. porque qual que é a problemática às vezes? Quando você vai. Você trabalha com algum software de desenho? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Então o que Quase acontece? nada. Quase nada. É porque assim, quando eu vou trabalhar às vezes com uma escala, às vezes eu não consigo trabalhar às vezes com um piso na escala correta. Aí não fica legal. Então, por exemplo, aqui, deixa eu até mostrar para vocês uma situação. Deixa eu aqui abrir o AutoCAD. A praça, né? Então vamos fazer só um caminho aqui qualquer, só para. Ô, professor, outra coisa também que eu tive muita dificuldade é porque assim, como a praça ela tinha um tamanho pequeno, eu fiquei com muita dúvida na hora de, tipo, escolher o modelo, como ela ia ser. Então, assim, particularmente, teria uma forma mais certa de fazer ou... Não, não tem uma regra. Hum, Uma coisa que eu sempre indico, Camila, é o seguinte: ah, a gente pesquisar imagens mesmo. Né? Então, por exemplo, você quer fazer um projeto de uma casa, mas só que você sabe qual que é o programa de necessidades, né? Você sabe o que essa casa tem que ter. Você sabe que ela tem que ter 3 quartos, ela tem que ter uma suíte, ela tem que ter sala de estar, tem sala de jantar, ela tem que ter uma área de lazer. Então, assim, você sabe o que ela precisa ter. Mas, às vezes, você não sabe qual partido que você quer tomar, né? Quais são as referências. Mas só que você tem coisas que você gosta mais. Então, assim, às vezes você pesquisar esses tipos de empreendimento, tipo de casas, tipos de arquitetura, isso acaba facilitando ao você utilizar, às vezes, as mesmas técnicas no teu projeto. Né? Então, por exemplo, se eu fazer uma casa de campo, né?
Então, você vai fazer uma pesquisa, você vai fazer uma casa igual um sobrado que tem lá nos condomínios fechado, né? Tudo em platibanda, tudo fechado. Mas, às vezes, numa casa de campo, né? Às vezes, a casa de campo, ela pede uma casa um pouco mais rústica, né? Com madeira aparente, né? Então, assim, aí você vai fazer essas pesquisas e trazer ela para dentro do teu projeto. Você não está copiando, você está pegando como referência. Né? Então, assim, uma das formas de você criar é isso. Já viu eu falar que, assim, que nada se cria, tudo se copia? Já. Né? Então, assim, às vezes você pega uma boa ideia e coloca em prática. Né? Porque, assim, alguém já pensou para isso. Já pensou nisso, né? Então, não tem um porquê a gente não tirar proveito disso. Uhum. Tá? Então, assim, essa é uma forma. Eu geralmente, assim, eu faço isso. Né? Ah, eu quero fazer uma mesa. Ah, isso eu falo na minha marcenaria mesmo. Quando eu falo marcenaria, mas na verdade é como hobby, é hobby. Eu não ganho dinheiro com isso. Então, assim, eu quero fazer um mobiliário. Às vezes eu fico pesquisando tipos de mobiliário. Aí eu vou vendo móveis diferentes, às vezes, opa, dá para fazer assim, dá para fazer assado, dá para utilizar essa curva. Aí eu já vou no YouTube da vida, porque às vezes você não acha como que você não acha um pé para uma mesa pronto, então você pode montar uma estrutura para você construir um pé. Aí você vai pesquisando, aí você vai adquirindo experiência, né? Então, assim, projeto é isso, é pesquisa. Porque é o seguinte, engano seu se você achar que você vai estar tudo com isso pronto na sua cabeça. Não, Né? então. Né? Então, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não tenho criatividade. Não, calma aí. Ninguém quer dizer que a pessoa é criativa ou não é criativa. Você vai adquirindo isso. Né? Você vai criando um banco de dados, vamos dizer, na sua cabeça, né? Com as referências, né? Com essas referências. Né? Assim, você tem Pinterest? Tem. Ajudou muito. Ajuda muito, exatamente. Então, assim, às vezes você pode verificar assim, se você coloca lá, por exemplo, casas, sempre aparece algumas casas como referência. E vai salvando isso, né? Vai montando um acervo, que quando você quiser alguma referência, tem ali já. Né? É bem, bem útil isso. No meu tempo de faculdade, uma coisa que eu fazia muito era o seguinte, eu tinha muito catálogo. Catálogo? Não sei se você sabe o que é isso, né? Porque hoje em dia a gente fala catálogo eletrônico, né? Que você olha pela internet. Porque, por exemplo, eu vou comprar piso. Então, eu tinha catálogo de piso. Tá. Então, às vezes, Disfarça, igual professor. madeira. Eu sei. Uhum. Então, assim, mas geralmente os fabricantes mandavam esse material para vocês, né? E às vezes tinha uma amostra desse material. Então, é interessante para você até saber qual é a aplicação dele e como utilizar isso. Igual, por exemplo, piso. Piso tem um monte de piso. E não é só uma questão de cor. Ele tem uma questão de resistência, se você pode colocar na parede, se ele é antiderrapante, se ele não é antiderrapante. Ele tem uma situação chamada PEI, não sei se vocês já viram falar, Uhum. que é uma questão de durabilidade, resistência, e aí ele vai de 1 a 5. Então tem várias situações. Né? Então, assim, a partir do momento que você começa a conhecer esses materiais também, você consegue saber qual a melhor aplicação para ele. Porque aí na hora que você vai compor um ambiente, você não, olha, e nesse local eu tenho que ter um piso de uma resistência maior. Igual, por exemplo, você vai colocar na garagem. Você vai colocar um piso com resistência baixa? Não, tem que ser um piso com resistência alta. Porque às vezes o carro pode vazar um pouco de óleo. Ah, vou colocar um porcelanato branco, polido. Cara, é lindo, mas vai Mas não dá manchar. certo. Não vai dar certo. Porque igual quando a gente fala do porcelanato, ele tem dois tipos, né? Ele tem o polido e o sem polido, né? O polido, ele abre microbolhas, microporos, vamos dizer assim. Então ele absorve mais. O sem polir, ele não abre. Então ele acaba sendo mais resistente, né? Então, assim, tem várias situações. Então, até o mesmo em ter um acervo de materiais e saber como cada um se comporta, isso te ajuda bastante também. Mas é uma das formas, né? Disso aí quando você
precisar, você já tem esse acervo. É igual uma coisa, vocês gostam de vidro? Fachada com vidro? Ah, Ou não? eu acho bonito. Você acha bonito? Cuiabá, você acha que resolve? Ah, nunca. É porque é quente, né? Então a gente Uhum. acha... Mas assim, não quer dizer que você não pode usar, né? Mas você tem que Depende da saber forma, como... né? de forma gratuita, né? Então, às vezes, você pode usar o vidro, às vezes você pode usar uma brise, uma proteção para esse vidro, ou tem tipos de vidro também, não sei se você conhece, eu vou falar um tal de vidro insulado. Insulado. Não. Ele é assim, é uma parte de vidro, ele tem um vácuo com gás e vidro, que é ausência de ar, né? Aí, o que acontece? Quando o sol bate, ele tem que esquentar essa chapa de vidro, ele quase que não consegue esquentar esse vácuo, então ele passa uma luminância, mas ele não deixa passar boa parte do calor para dentro do ambiente. É Né? como se fosse um sistema de eu tenho nas paredes, que uma vez a professora que disse, que é para não permitir que tanto calor entre dentro da casa, né? É a mesma coisa que acontece no vidro? Barreira. Exatamente. É uma barreira que você está criando. Ele tem nesse vidro. É um vidro mais caro? É. Mas só que em certas fachadas, que às vezes é uma fachada norte, onde que tem uma incidência de sol, às vezes você pode utilizar esse equipamento. Mas tem custo? Tem. Mas só que aí não é aquela situação. Ah, eu não posso utilizar. Então é saber quais são as tecnologias que nós temos no mercado para a gente poder utilizar. Até mesmo para você justificar. Porque sempre a gente vai falar, não pode usar porque bate muito sol, é quente. Não, calma aí. Eu uso um vidro com uma tecnologia tal, que utiliza assim. Então, assim, essa parte de pesquisa é muito legal. Por exemplo, não tem aquelas piscinas com bordas infinitas que tem feita de vidro? Já vi. Né? Você sabe como que calcula isso? Como que você vai chegar na conta? Como que você vai saber o tamanho do vidro? Não. Tem que ser um engenheiro para calcular. Se você entrar não estou fazendo propaganda, mas se você entrar no site da Blendex, lá tem uma calculadorazinha que você coloca qual que é o volume de água e qual que é a área que você vai querer deixar com o vidro. E ela calcula o vidro para você. Nossa. Né? Então, assim, é uma coisa simples, né? Porque às vezes você quer fazer no seu projeto, aí você vai lá e coloca, não, porque quer com vidro e tal. Aí eu falo, mas como que você chegou lá? Não, tá aqui, ó. Entrei no site e tal. Ele dá uma prévia para você, ó. Ele tem um fator de cagaço, né? O fator FC. Então ele sempre está colocando um pouquinho mais acima. Então, você dá na hora de você fazer o seu projeto e entregar para o engenheiro, ele não vai estar tão fora. Ele não vai estar fora de uma especificação para falar que isso não dá certo para ser feito. Nada absurdo, né? Exatamente. Né? Eu tenho uma revista, você já ouviu falar da revista AU? Aham. Que é Arquitetura e Urbanismo. É uma revista técnica. Que, por sinal, acho que, para mim, eu acho que é uma das melhores. Não é? Ela é paga. Ela é paga, não é uma revista barata, mas só que é o seguinte: ela é um tipo de revista que você pode até utilizar material dela num TFG e tal, porque ela não tem um cunho, ela tem um cunho científico também, né? E tem eu não lembro qual que é delas que eu tenho aqui, tem um projeto de uma casa em Portugal. E é bem interessante que, assim, a pessoa vai entrar na casa, ele tipo, como se fosse uma pontezinha, né? Que entra de um lado é a entrada de veículo, né? Que ela é subterrânea. E a piscina, ela é projetada para frente e ela é toda de vidro. Né? Então, a sensação que você tem parece que a água a qualquer momento vai cair em cima de você. Né? Então, assim, mas assim, cara, é um projeto hiper antigo. Porque se eu falar para você que eu acho que as últimas AUs que eu assinei já deve ter deve ter uns 16 anos que eu não assino AU. Né? Então, assim, são revistas muito antigas e tem projetos muito atuais ainda. Né? Então, assim, é bem bacana. Então, se vocês puderem assinar ou ver como que faz uma leitura dela online, é bem legal. Tá? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu ia falar para vocês em relação
uma forma da gente trabalhar com piso numa maquete, né? Se a gente trabalhar com software de desenho, no caso eu estou utilizando o AutoCAD. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: qual que é o tamanho de um paver? Você sabe o que é paver? Ou não? Blocos intertravados. Conhecem? Quer ver? Vou procurar aqui um para vocês. Blocos. Opa, não foi. Blocos de concreto. Imagem. Não é isso. Olha só. Esses aqui são alguns formatos de pavers, né? São esses blocos aqui, ó. Então, assim, eu posso construir um bloquinho desse e desenhar isso num software de desenho, né? Um software do CAD, por exemplo. Vou pegar um simples... Eu tenho até algumas achuras. Vamos pegar a especificação do tamanho desse piso. Vamos ver se a gente acha aqui o quanto ele é quanto por quanto. Porque isso a gente vai colocar isso numa escala, né? Vamos ver se eu acho aqui. Deixa eu colocar dimensão. Vamos ver se eu acho isso aqui. Aqui, ó. O tamanho dele é 10 por 20 centímetros. Então, um exemplo aqui, ó. Vou lá no meu software de desenho, vou lá no CAD. Tá aqui. Ele vai ter esse tamanho aqui, ó. 10. Não esse. Ele tem esse tamanhozinho aqui. Então, assim, quando eu for fazer isso para colocar na minha maquete, ele tem que ser trabalhado em escala. O que pode acontecer? Se você não colocar, você pode colocar, às vezes, uma peça muito grande. E, às vezes, isso não vai condizer com a realidade. Então, ele vai acabar distorcendo essa imagem do que deveria ser, né, o tamanho correto e como que você trabalhou. Então, aí a maquete ela não vai se tornando de forma mais harmônica. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu fazer só um modelinho aqui. Vou colocar aqui só uma pecinha. Olha só, ele teve uma quebra bem aqui, ó. Aí, ó. Aí, no caso, eu vou fazer isso até lá no final. Aí tem alguns comandos no AutoCAD que isso me facilita. Vou atrapalhar.
Aí, ó. Aí vamos supor que eu vou imprimir isso aqui na escala, né? Eu posso vir aqui. A escala da nossa maquete é na escala de 1 para 50, né? Então, sim, se eu estou utilizando isso aqui, então eu consigo colocar isso numa escala que eu queira trabalhar. Então, vou colocar aqui 1000 e aqui 50. E eu vou imprimir essa parte, né? Deixa eu colocar aqui em PDF. Vou colocar que vai sair preto e branco. Pelo menos é para sair preto e branco. Aí, olha só. Então, se eu imprimir isso aqui, ó, aí o ideal se fosse uma escala de cinza, né? Que ele está saindo branquinho. Ele vai sair desse jeito, eu vou lá e colo. Mas eu posso colocar uma achura cinza que ele vai ficar nesse local. Então, eu posso imprimir isso aqui e colar. Então, é uma das formas que eu posso estar utilizando para facilitar na confecção de maquete, em algum piso, algum material que vocês querem. Ah, é uma casa de tijolinho à vista. É a mesma situação, né? Você pode trabalhar com algo semelhante a isso. Tudo bem? Isso aqui foi só para florear. Aí é o seguinte, deixa eu mandar para vocês agora o que nós iremos trabalhar essa semana. Deixa eu vir aqui no chat e vou colocar o material para vocês. Aí eu quero que vocês abram eles para a gente ir conversando, tá? São 3 arquivos. Dá uma olhada se chegou para vocês, por gentileza. Chegou, pronto. Chegou? Abre eles, por favor. Eu vou voltar lá no AutoCAD novamente. É uma planta de situação? Isso. Uma planta de situação. Aí o que acontece? Vocês observem que eu mandei 3 folhas. A primeira folha, que está escrito total, ela está na folha A3. Né? Então, assim, quem tiver uma impressora A3 em casa, pode imprimir diretamente ela nesse formato. As outras duas, elas estão numa folha A4. No caso, ela tá para você juntar uma folha com a outra folha para chegar no resultado final da sua implantação inteira, certo? Qual que é o objetivo dessa maquete nesta aula? É nós trabalharmos com apenas maquetes volumétricas, né? E trabalharmos em relação ao entorno de um terreno dado. Então, por exemplo, vocês estão vendo essa parte que está achurada aqui, ó? Isso que está achurado é o terreno de vocês. Aí, quando vocês vão construir um projeto de uma casa ou de um prédio, e você tem um terreno, é muito importante você saber como que é o entorno do seu terreno. Esse entorno imediato é justamente os prédios do lado. Porque isso pode interferir no seu projeto ou não? Eu acho que pode, né? Vamos supor que eu tenho um bairro que é só um monte de casas. Aí, de repente, vem uma pessoa e constrói um prédio bem aqui. E você tinha uma piscina nessa região. Aí esse prédio aqui, ó, ele tampa todo o sol da manhã. Né? Então ele vai atrapalhar toda uma estrutura. Por isso que
tem regiões que é proibido a construção de prédios, a não ser nas avenidas principais. Então, por exemplo, no Jardim das Américas era um bairro que era totalmente residencial. Hoje, praticamente, boa parte das avenidas se tornou comercial, né? E quando surgiu aqueles prédios nas avenidas, como ele era residencial, atrapalhou muito as residências, até por uma questão de privacidade, né? Então você imagina, a pessoa está tomando banho de piscina e tem uma plateia de 200 moradores olhando você. Então, assim, acaba se tornando isso uma forma meio que constrangedora, até mesmo para você usar a sua piscina da casa de vocês. É uma privacidade que vocês tinham e hoje não tem mais. Então, é muito importante a gente trabalhar com a visão do entorno quando a gente for trabalhar com o nosso projeto. Então, é o seguinte, como que vocês vão trabalhar com essa maquete? Ela foi entregue para vocês dessa forma aqui, ó. Ela foi entregue esta metade, daqui até aqui, e essa metade, ela até passa um pouquinho, né? Ela foi entregue deste ponto a este ponto, e deste ponto a este ponto. Observem que na hora, das duas, ela está pegando uma partezinha, uma de uma e uma da outra. Aí vocês encaixarem essa peça, ela vai ter o tamanho de 236,20 metros por 178,66. Vocês conseguiram identificar qual que é a escala dessa maquete que vocês vão fazer? Ou não? O que acontece? Nós temos uma legenda do lado da folha 2. Aqui ele fala a escala do projeto, que é uma escala de 1 para 750, e a área do terreno. O terreno, no caso, é esse aqui, né? E eu tenho algumas numerações, que vai de 1 a 13. Cada numeração, ele tem um valor, 45, 50. O que isso quer dizer? É a altura de cada um desses prédios. Então, prédio 1, 45 metros. Prédio 8, 10 metros. E assim sucessivamente, né? Então, o que vai acontecer? Deixa eu tirar uma dúvida antes. Alguém, na verdade, perguntar, alguém tem alguma dúvida como que se trabalha com a escala de 1 para 750? Não tem problema se não... Ele é simples. Você vai apenas acrescentar o zero lá no 75, né? Então, você vai lá e pega a escala de 1 para 775 e acrescenta o zero. Então, desde virar de 0 ao metro, vira de 0 a 10 metros. Né? Então, essa é a escala que nós iremos estar trabalhando. Então, uma escala bem pequena também. Né? E, geralmente, para trabalhar com esses entornos, eu não preciso trabalhar com uma escala muito grande, senão eu acabo tendo uma maquete imensa. E como o objetivo é não ter abertura de janela, abertura de porta, é apenas uma questão de volumetria, eu posso trabalhar com materiais até mais simplistas. Mas vamos lá, vamos por partes. O que vocês deverão fazer? Vocês deverão confeccionar uma base, né, tendo essa dimensão aqui, que está aqui em cian, ou azul para alguns. Vocês vão trabalhar essas curvas aqui, ó, são as curvas de nível do terreno de vocês. Ele começa com 100. Rodrigo, por que 100? É que ele está no nível 100 acima. Está no nível 100, além do nível do mar. Então, 100, 101, 102, 103. Então, recapitulando como a gente faz aquela maquete topográfica, né? Eu tenho minha topografia aqui. A minha base primeira, ela será isso. A segunda parte, eu vou fazer isso.
Então, primeira, que começa a base. Segunda, terceira e quarta. Então, a terceira, eu vou excluir isso aqui. E a quarta peça, eu excluo tudo isso aqui. Então, aqui eu trabalho com a minha topografia do meu terreno. Base. Com Aí, você vai... isopor, né, prof? Aí, o que que acontece? Se eu for trabalhar com isopor, qual seria a espessura do meu isopor? 5 milímetros. Vamos lá. Pega no escalímetro de vocês aí, 5 milímetros na escala de 1 para 750. Tá. Pega uma escalímetro aí pra mim. Verifica quantos metros vai dar. Aí você faz assim, pega um pedacinho de papel e marca lá. Na escala de 1 para 100, né? 5 milímetros. Aí você vai lá e mede, na escala de 1 para 750, quantos metros vai dar 5 milímetros. Um ponto para quem acertar, na média. Estou aguardando uma resposta. Você quer saber, professor, na escala de 1 para 750? Isso, 5 milímetros. Sim. Dá quantos metros na escala de 1 para 750? Essa é a pergunta. É 5? Não. 5 o quê? 5 metros? Não. Não era meio metro? Não. Olha só. Quer ver? A escala de 1 para 75, professor, esses pontinhos pequenininhos, ele vai contando de 10 em 10? Ou 5 em 5? 5 e 5. Ó, deixa eu só fazer uma linha aqui. Professor, ponto 35? Olha só. Deixa eu só tirar esse fundo aqui, senão vocês não conseguem ver o que eu estou fazendo. Eu vou marcar aqui, ó, nessa linha, 5 milímetros, tá? Consegue notar que eu marquei 5 milímetros aqui? Sim. Isso aqui seria meio metro na escala de 1 para 100, né? Vou pegar na escala de 1 para 750 agora. Ó, na 1 para 750, a gente sabe o seguinte, que cada um pedacinho vale meio metro. A cada dois pedacinhos pequenos, dois pequenininhos, vale 1 metro. Se vocês notarem, ele tem 8 pedacinhos pequenininhos, ou 4 médios. Não é isso? Sim ou não? Sim. 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 Então ele tem quantos metros? Se cada dois pedacinhos vale 1 metro. Sim. Enquanto... 2. Vale, Dá peraí. pra ver. Não, porque vocês têm o escalímetro de vocês aí.
Então é 4? 4 metros. Então é o seguinte, se eu utilizar um isopor de 5 milímetros na minha maquete vai ficar certa ou vai ficar errada? Vai ficar errada. Porque eu estou utilizando um material muito espesso, né? Que não condiz com a minha maquete. Então, toda vez que a gente vai trabalhar com uma escala, a gente tem que procurar um material que seja na mesma escala. Então, se você for pegar um papel de 1 milímetro, porque geralmente o papel Paraná ele acaba tendo 1 milímetro, 1,5 milímetros, ele já vai ser satisfatório para vocês trabalharem nessa escala. Tudo bem? Peraí, prof, a gente vai fazer o... Pode falar. Oi? No papel Paraná. Esse desnível será com o papel Paraná. Ele vai ser fininho, porque a escala que vocês estão trabalhando é uma escala pequena, né? Então aqui, ó, isso aqui, ó, ele tem 178 metros na escala de 1 para 750. Então, olha como que vai ficar a altura bem pequenininha da topografia. É apenas... Ô, professor, Pode falar. a gente vai ter que fazer cada prédio. Cada prédio. Ai, chorar. Não chore, porque eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso de forma fácil. Mas se quiser fazer da forma difícil, também... É difícil ou fácil? É isso. Lógico que é. Porque é o seguinte, como isso aqui é só para a gente ter uma ideia de volume, né? Eu não preciso trabalhar com material que seja... eu vou trabalhar com papel Paraná, que eu tenho que fazer os lados certinhos. Então, assim, eu tenho materiais que eu posso utilizar isso que seja mais rápido, né? Deixa eu só colocar a topografia aqui. Tá. E vai ser mais fácil também para eu colar os predinhos em cima, fazendo topografia com papel Paraná. Eu acho que ia ficar muito... Além de estar errado, ia ficar muito ruim colar no isopor, né? Exatamente, não ia dar muito certo, não. Então, o que vocês vão fazer? Olha só. Professor, Vou te falar. mas, tipo, aonde vai ter a diferença desses níveis? Não vai, tipo, a gente vai vai tentar deixar reto ou vai ficar, tipo, como se fosse uma escadinha mesmo? Vai ficar como se fosse uma escadinha, só para a gente ter essa noção dessa estrutura mesmo, tá? Deixa eu só fazer uma basezinha aqui. Professor, Fala. eu não entendi muito bem. É para usar uma folha de papel Paraná de 2 milímetros para fazer os desníveis? Desníveis? 1 milímetro. 1 milímetro? Isso. Tá, beleza. Porque é o seguinte, o que acontece? Ele não tem essa mesma... Se a gente for trabalhar com essa escala, ele não vai ter 1 metro na escala? Sim, Né? Então é justamente isso que nós vamos fazer. Então, olha só, pessoal. Aqui, ó, tá a minha topografia do meu terreno. Olha só. Eu tenho a minha base, eu tenho nível 0, 100, aí 101, 102 e 103. Né? Nas divisórias das minhas linhas. Até aí, tudo bem? Mais opção? Tranquilo, né? O que vocês vão Professor, fazer? você pode Pode falar falar. de novo? Porque deu uma cortada. Eu não Tudo consegui bem. entender o que você falou. Ok. O que eu quis dizer? No caso, o que vocês vão estar fazendo é a base e a topografia do terreno de vocês. Né? Que eu tenho lá. Nível 100, 101, 102 e 103. Vocês possuem
a impressão desse material aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão recortar cada pedacinho desse aqui, ó, e vai colar aqui em cima da sua maquete. Então, aonde que está? Você não precisa desenhar. Você vai estar colando. Você vai pegar esta partezinha aqui, por exemplo, ó. Professor, eu tenho a minha maquete de PA. Se o senhor quiser para mostrar para eles, aquela que eu te mostrei segunda-feira, lembra? Ah, sim. Você quer? Não, por enquanto não. Não? Então tá bom. Então aqui, ó. Então, vocês vão vir aqui, ó, vai recortar esse pedacinho de papel. Eu vou tirar igual as linhas que eu estou tirando aqui, que é isso que vocês vão fazer. Professor, da última vez que a gente foi fazer topografia, você deu uma colher de chá, né? Você mandou pra gente uma folha que tinha esses níveis. Dessa vez a gente vai ter que fazer sozinho? Aham. Ah, Aí, olha só. meu Deus. Eu recortei essa parte e vou vir aqui, ó, e vou colar ela, ó. Entendeu? Você vai recortar essa outra parte da curva de nível e vai colar aqui em cima. E assim sucessivamente. Então, o que eu te aconselho? Faça a impressão de 2 conjuntos de folhas. Um, para você fazer a topografia e colar aqui em cima. E o outro, para vocês tirarem as medidas das edificações. Então, aqui, ó. Deixa eu só pegar como modelinho, eu vou pegar algumas casinhas, algumas edificações para colocar ali em cima. Só para ver o que vai acontecer agora. Professor, Oi. uma pergunta rápida sobre a medida do terreno. Como a gente vai fazer na escala de 1 para 750, quando a gente for medir, porque, tipo assim, o terreno é 236, né? E 20. Aí, no caso, no nosso escalímetro, a gente ia medir 22, né? Tipo, porque está 75, tá no 75, 22 e, no caso, 23, né? Que ia dar o tamanho. Uhum. Que aí vai valer a 230 e um pouquinho. Né? O que vai acontecer? Como você vai imprimir esse papel, já utiliza essa metragem da impressão do papel. Mas dá certo? Sim, não tem problema nenhum. Porque você observa que tem um número quebrado, né? Então, como você vai imprimir ele na escala, vai imprimir o papel e vai estar na escala correta, você utiliza essa metragem mesmo. Porque ela vai servir de subsídio para você fazer a construção de toda a sua maquete. Uhum. Tá bom? No caso, vai dar, tipo... Porque como tá dividido no meio, vai dar 2 a 4, então, né? Juntas. Mas na verdade é o seguinte, se você notar... Deixa eu aqui na folha. Olha só, ele é menor que 2 a 4, porque 1 a 4 tem essa dimensão aqui, ó. Que eu estou abrindo. 1 a 4 tem esse tamanho. Ele vai ser menor que 2 folhas A4. O que você vai ter que fazer? Essas duas peças, elas sobrepõem uma a outra. Então, você vai ter que sobrepor elas e colar. Aí você vai passar uma fita embaixo. Para ter essa dimensão. Você vai juntar 2 folhas, uma folha na outra. Mas só que uma vai sobrepor a outra. Prof, eu não entendi. Olha só. Vou fazer o seguinte. Uma folha, ela vai estar assim. A outra folha... Isso que você está explicando é quando for imprimir, né? Quando você imprimir, essas folhas vai estar desse jeito aqui, ó. Uhum. Até aqui, tudo bem, ó? Sim, então, você está vendo que ela repete uma parte aqui, repete uma parte aqui?
Uhum. Aí você vai vir fazer o seguinte, ó. Para colar a folha, você vai pegar ela aqui e vai pegar, por exemplo, ó, a ponta desse prédio aqui, ó. Ele não vai pegar essa ponta aqui. Deixa eu fazer uma linha aqui. Não vai ter essa precisão, mas eu vou só pegar mais ou menos por rumo, tá? Mas aqui, ó. Porque aí você vai colar. Usa a ponta desse prédio. Aqui, ó. Um papel sobrepõe o outro. Ó, esse sobrepõe esse. Aí ele vai ficar no tamanho certinho. Então, aí, essas linhas aqui que estão aqui, a Ashura, elas têm que se cruzar certinho. Aí você vai achar, vai conseguir fazer ele. Porque ele está um pouco maior. Entendi. Entendeu? Que aí você consegue colar ele certinho. Professor, no PDF que o senhor mandou, a parte do terreno aí, ele tá bem na ponta da folha. Será que quando imprimir vai sobrar um pouquinho de Vai sobrar. papel? Ah, tá. Porque senão não teria. Sobra porque tanto é que eu peguei ele nesta área aqui, ó. Bem aqui, tá. ó. Né? Então, esse aqui para cá, esse aqui para cá. Então, ele sobra. Ele não vai ter problema, não. Tá. Eu levei isso em consideração. Eu peguei e deixei uma área bem satisfatória para que desse para sobrepor sem problema nenhum. Então, assim, recapitulando. Fiz a minha base, fiz a minha topografia, só com papel Paraná mesmo. Peguei o meu material, colei aqui em cima. Toma muito cuidado na hora de passar a cola para deixar ela retinho, né? Colei e quando eu colar, eu vou ter minhas ruas, eu vou ter minhas edificações e eu vou ter essas edificações aqui, ó, com numerações, que ela vai ter alturas. E eu vou construir essas edificações. Aí, eu quero uma sugestão. De que forma que eu posso construir essas edificações aí? Para cima. Papel cartão? Papel cartão? O que ia acontecer para eu trabalhar com papel cartão? Macarrão. Macarrão de piscina. É esse que você está falando? Aham. Ele é o melhor para trabalhar. Porque assim, se eu for trabalhar com papel cartão, eu tenho que fazer toda a dobradura dessas peças. Leva tempo. É uma maquete que eu quero que seja feita de forma mais rápida. Eu posso utilizar a esponja floral, né? Ela solta um pozinho, mas ela é muito gostosa de cortar. Eu não sei se vocês conhecem. Geralmente faz ikebana. Posso utilizar isopor. Mas isopor faz uma sujeira do caramba. Né? Eu acho que não é muito legal você usar e acaba você perdendo a precisão. E tem aquele negócio que é o mesmo material, é um material que é um tipo um EPS, que faz aqueles canudos para piscina, que é espaguete para piscina. Você sabe qual que é aqueles? Espaguete para piscina? Do que eu estou falando? Sim, É isso aqui, né? Só para florear mesmo, é isso aqui, ó. Meu Deus, quando falaram macarrão, eu fiquei pensando, como assim macarrão? Que porra de macarrão é isso, né? Eu também pensei nisso. Que macarrão é esse que é fácil para cortar e... Será que eu vou ter que cozinhar antes ou depois? É isso aqui, ó. Macarrão de piscina. Macarrão de piscina. Macarrão, espaguete. Eu já Isso me imaginei aqui... fazendo uma massa de macarrão para cortar depois. Não, eu não gosto de ter muito trabalho. Já não, fez tá? massa de biscuit e agora é massa de macarrão. Vamos Massa de aprender macarrão. bastante. É verdade. Então aqui, ó. Ela... Já vai? Aí tem de várias cores. Tá bom. Não tem problema a cor que você comprar. Compre o que você achar. Só o seguinte, tem uns que tem um furo no meio. Tenta comprar o que não tem furo no meio. Tá bom? Que é sem ser furado. Ele é uma massa só. Isso aí, vocês vão fazer o seguinte. Você vai pegar a ponta dele aqui, ó, por exemplo, e vai... Professor, você está mostrando alguma coisa? Eu estava mostrando eu estava mostrando para vocês o canudo? Não. Não. Não apareceu?
Não, professor, tá na Não. tela do seu computador do CAD. CAD? Ah, então desculpa, calma aí, deixa eu. Eu estava tentando mostrar. Eu pesquisei, mas não mostrei, então. Agora tá aparecendo. Agora sim. É, espaguete de piscina. Então, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão cortar um pedaço dele e vai fazer isso aqui, ó. Agora eu vou lá pro CAD. E vai colar isso aqui em cima. Corta esse pedacinho de papel, ou você cola, ou você só segura com um alfinete, por exemplo, pega ele, coloca um alfinetezinho para você cortar e você vai passando o estilete do lado. Você vai conseguir cortar essas pecinhas aqui, todas elas, sem problema nenhum. E ele vai ter a altura que você precisa. Isso que eu ia No perguntar, caso, que altura, professor? está aqui no lado, ó, na legenda. Então, por exemplo, prédio 1, 45 metros. O prédio 2 e 3 tem, e o 13 também tem 50 metros. Professor, como que vai fazer para cortar ela, deixar bem retinho? Porque quando a gente vai cortando com a altura, assim, pode ir afinando ou engrossando. Aí você vai fazer uma experiência, né? Às vezes você pode corta uma parte reta e depois você pode apoiar em algum lugar com uma régua e ir cortando devagarzinho. Você vai ver que ele é muito fácil de cortar, né? Então você vê que está meio que tombando, não é para ter uma precisão milimétrica, né? Quem não conseguir, só não deixa o negócio afinado, né? Mas que ele tenha pelo menos um padrão, que a gente consiga ter uma noção de volume dessas edificações. Como é, 12 a 15 metros. Professor, um espaguete só dá, né? Dá. Dá e sobra. Meu Deus, o que eu vou fazer com um pedaço de macarrão aqui em casa? Eu uso para fazer outra maquete. Gente, onde que vende isso aí? Aonde acha isso aí? Lá no Extra vende. Tem na Van também. No Extra, na Vans, tudo que essas lojas no centro vende. Se brincar, até algumas papelarias vendem também. Ó, quer ver? Professor, Aí pode ser só de uma cor, então, né? Pode. Sem Tipo um problema azul. nenhum. A cor que vocês Cor-de-rosa. acharem. Geralmente, eu gosto de usar branco, mas o branco você não acha com frequência. Né? Mas branco, rosa, amarelo, né? Tudo isso aí você vai achar. Aí você vai fazer o seguinte, e fazer cada um dos prédios utilizando a altura indicada aqui. O que acontece? Por exemplo, o número 5 aqui, ele está em 2 níveis. Né? Olha só, ele está no nível aqui e aqui. Então, ele não vai ficar flutuando, né? Então, você vai ter que fazer um recorte nele. Então, vamos supor, ele tem aqui, ó, 4 metros. Deixa eu pegar ele aqui. Professor, você não vai virar essa maquete ponta cabeça quando você pegar ela, né? Calma, gente. Vocês se preocupam tanto. Isso foi um sim. Aqui, ó. 4 Também é metros. porque foi um... Você me acha que é um sim, né? Que maldade. Eu não sou mal desse jeito. Aí, olha só. Porque eu Como que... não cola que colhe isso. Olha como que ele vai ficar. É verdade, Aqui, professor. que cola? Cola de isopor, cola. Mas observe o seguinte. Olha, melhor cola para vocês colarem isso aí. Cola quente. Preferível cola quente? Cola Quente não. quente. Cola quente, cola bem isso aí. Aí, ó. Pode ser, então, mais fácil. Pode ser cola quente. Aí, ó. Aí você vai ter uma noção de altura em relação às suas edificações. Então, a maquete de hoje é justamente a gente trabalhar esse entorno em relação ao terreno e esses gabaritos de altura, né? Aí, Rodrigo, eu não achei
O espaguete lá, eu posso fazer ele com isopor? Pode, não tem problema nenhum. Posso fazer com papel Paraná? Pode. O espaguete é apenas uma sugestão de material para facilitar o trabalho de vocês. Tudo bem, pessoal? Beleza, professor. Deixa eu te mostrar a minha maquete. Sim, claro. Deixa eu só... Minha base. Alguém tem alguma dúvida em relação à atividade de hoje? Eu Eu. tenho, professor. Pode perguntar, então. Então, no caso, vai ficar essa diferença de nível mesmo. Tipo assim, vai ser visível que tem como se fosse um corte. Sim. Por exemplo, nessa número 5, né? Uhum. É visível. Ele vai, é por isso que eu fiz ele aqui, ó. Ele vai ter justamente essa situação aqui, ó. Ele vai estar no nível e encaixado no outro, ó lá, ó. Uhum. Vai estar desse jeito mesmo, tá? E a questão da base, precisa pintar ela, alguma coisa assim? Assim, na verdade, aqui vai estar colado o papel, não vai? Ah, tá. Uhum. Né? Essas laterais, se vocês quiserem passar uma tinta cinza, pode passar. Porque aí você acaba dando um acabamento e descaracterizando algum errinho, alguma coisa que não ficou tão legal. E, pera, então pode colocar, toda essa base aí é só do papel Paraná ou pode colocar isopor pra dar uma sustentação maior? Embaixo? É. Embaixo você coloca isopor, né? Ah, tá. Aí fica a seu critério, igual nós trabalhamos nas outras aulas. Tá bom. Tá bom? Uhum. Obrigada. Professor, Pode falar. no caso aí seriam só para fazer os desenhos, os prédios dos desenhos numerados, né? Os outros não. Só Não. o papel. Só o que estiver numerado. Tá. O que Beleza. tiver Então. sem legenda não precisa fazer. Tá. E o terreno no meio não precisa fazer nada também, só colar o papel. Não. Só colar o papel. Beleza. Tá bom? Professor, Pode falar. tem que fazer a demarcação das ruas, essas coisas, calçadas, ou só posicionar direitinho os prédios? A partir do momento que você colar o papel em cima, ele já vai ficar com essa demarcação. Igual eu mostrei aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Então você vai recortar e vai colar ele aqui. Aí você vai recortar e colar o outro em cima. Então ele já vai ficar com essa demarcação das ruas. Ok, obrigado. De nada. Mais alguma dúvida? Professor, a gente vai calcular o nível, né? Como a gente vai fazer? Para fazer os níveis? Aqui, ó. Tinha mostrado anteriormente, no início. Você vai fazer isso aqui, ó. Não peguei, desculpa. Problema. Aqui, ó. Essa aqui é a sua maquete inteira, né? Projeto. Aí você vai fazer assim. Você vai usar 4 partes. Não, prof, eu sei. Essa parte eu falei, tipo assim, você disse que não vai, essa vez não vai ter o molde, porque não vai ficar em cima do isopor. Dessa vez agora, você falou que a gente ia ter que fazer o nível sozinho. Por isso que eu perguntei como que vai. Como calcular? É isso que eu vou te explicar. Porque, assim, é justamente nesse exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó. A primeira, ela vai ficar assim. Tudo bem? A segunda peça, você vai fazer o seguinte. Você tem todo esse papel, não tem? Sim. Você vai lá e riscar esta partezinha aqui, ó. Livre mesmo? Oi? Isso. Aí você vai e recorta ela desse jeito, ó. E essa peça você cola aqui em cima. Depois, você vai fazendo camadas. Entendeu a lógica? Por exemplo... Eu queria te perguntar, porque não precisa fazer a mão livre. Mas agora eu tô tranquila de fazer a mão livre mesmo. Se você pode colocar ela em cima e você risca em cima dessa linha. Quando você risca, se você coloca o papel Paraná,
ele marca. Aí você vai e recorta. Entendeu? Não entendi. Professor, Professor, Oi. pode falar. no caso, você já vai mandar essas imagens na escala já, né? A imagem das edificações. Das edificações, eu já mandei para vocês. Tá. No grupo aí no chat. Essa primeira parte aqui do terreno, ela pode ser feita direto na base do papel Paraná ou precisa ter uma parte de 1 milímetro para cima também? Essa parte aqui, ó. Essa pequenininha? Não, a primeira parte, a total lisa, sem nenhum desnível. Sim. Essa aqui. É. É justamente esse pedacinho aqui, ó. Tá, beleza. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele é esse pedaço, assim, essa lisa total é essa, não é, ó? Olha lá, ó. Aham. Ela pega inteira. Então ela já começa com essa primeira parte da maquete. Tá, aham. Você não precisa fazer uma e fazer mais uma em cima. Tá, então Você já pode utiliza ser ela. já direto. Isso, Tá, exatamente. beleza. Isso mesmo. Tá, Tá bom? obrigado. De nada. Próxima pergunta. Professor, Pode eu falar. fiquei só com dúvida na questão da altura de cada papel. Por exemplo, vou colocar um papel Paraná só ou até cada nível tem que ter 4 metros na escala de 1 para Não. 750? É um papel. É Um um papel. papel. Porque a diferença de nível é a cada 1 metro. Aquela história que nós falamos de 4 metros é porque, assim, eu perguntei qual que vai ser a espessura do material. 5 milímetros. É que 5 milímetros na escala de 1 para 750 tem 4 metros. E quando a gente trabalha com topografia, ela é a cada 1 metro. Então, eu não vou utilizar 4 papéis ou 5 milímetros. Eu vou utilizar apenas um papel para dar a diferença de 1 metro a outro, a cada diferença de nível. Então, no caso aí, acho que são 4 ou 5 níveis? São 4, né? Eu tenho 0, 100, 101, 102 e 103. Aí cada um desses é uma folha de papel Paraná em cima da outra, então, né? Exatamente, que ele vai fazer assim. Tá. Uma folha inteira, uma praticamente inteira, só faltando um pedacinho, uma outra excluindo esta parte, né? E uma outra tirando isso aqui. Então, vou precisar disso aqui, Tá para bom. fazer. Tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Professor, uma dúvida sobre a escala. 5 milímetros é 4 metros mesmo na escala de 75 ou é 3,75? Olha, porque eu pegando aqui, ele dá praticamente 4 metros. Dá 4 metros. É porque o meu deu menos, tá bom. Mas assim, é que às vezes você está sendo mais preciso do que eu, porque às vezes tem até um errinho na espessura aqui, mas pode ser isso mesmo. Não está errado, não. Mas é mais ou menos 4 metros. Né? Porque assim, é só para a gente ter uma ideia em relação a isso, né? Porque é muito importante a gente medir a espessura do material na hora que a gente vai estar utilizando. O que você tem que lembrar? Que a topografia é a cada 1 metro. E eu tenho que utilizar esse metro na escala que eu vou estar utilizando. Então, você vai procurar um material que tenha 1 metro na escala de 1 para 75. 1 para 750. Certo? Entendi. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Professor, Pergunte. então o resultado final que nós temos que ter na maquete é a topografia e os prédios, só. Exatamente, isso mesmo. Topografia Ok, e obrigado. prédios. De nada. Mais alguém? Professor, Pode falar.
E se meu papel Paraná tiver menos ou for menor ou maior na espessura que 1 metro na 75? Pode, porque sim, como a gente não acha uma coisa tão precisa, pode ser, independente seja de 1 ou de 2 milímetros, utiliza apenas uma folha. Só para ter essa diferença. Certo. Tá? Não tem problema não, pode utilizar o material que você tem. Outra coisa os 3 papéis que você mandou, é só imprimir eles e usar eles como base. Já está na escala certinho? Está na escala certa. Um dos papéis todos estão na escala para 750. É que um deles está impresso em A3. Os outros 2 estão em folhas A4. Então, assim, o A3 é justamente para você ter noção do tamanho total e como que uma peça sobrepõe a outra. Tá? Porque as que estão em A4, elas estão menores. Você vai ter que imprimir e encaixar uma sobrepondo a outra. Entendeu? Então, assim, eu coloquei uma geral e uma outra só para você sobrepor. Porque às vezes você não tem uma impressora A3 em casa, tem uma A4, né? Então você consegue fazer isso pela impressora A4. Entendi. Tá bom? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Gabi, você quer mostrar sua maquete? Professor, eu vou mostrar só a base. Tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo. Vou mostrar só a base que eu fiz, tá? Assim, como eu já tô ficando um pouco sem material, eu tenho alguns, mas... Eita, desconectou alguma coisa aqui. Aí eu acabei usando o isopor de 5 milímetros. Então, para poder eu ter, digamos assim, uma espessura mais fina, eu não vou cortar esse isopor, eu vou colocar massa aqui, ó. Eu vou colocar massa corrida, vou mostrar aqui. Tô colocando, na verdade. Ó. Opa. Vai ficar muito pesado, não, essa massa corrida? Então, ó, tá conseguindo ver? Dá pra ver? Tô. Aqui seria o isopor. Olha como é que ficou de grosso. Tá vendo? Aí eu tô colocando a massa corrida nessa parte que já fiz a primeira camada. Vou fazer a segunda camada em cima. Pra levantar um pouco. E ficar menos grosso. Sim, claro. Aqui. Aí ainda vai ficar meio desnivelada. E aí vai ser justamente onde tá a grama. Então, aí depois eu vou só poder passar a cola em cima e jogar a grama. Legal. Vai ficar um acabamento bem da hora. Beleza. Vai dar certo. Pessoal, mais alguma informação? Tranquilo? Então, o material está aí para vocês. Assim que possível, eu posto essa aula lá no YouTube. Tá bom? Beleza? Tenham um bom dia, um bom final de semana e até semana que vem. Tá bem, professor. Falou, tchau, tchau. Vou aguardar vocês saindo para eu finalizar o vídeo. Professor, tem uma dúvida de PA5. Tchau, professor. Espera o pessoal sair, aí você tira a dúvida. Tá bom. Tá bom? Tchau, prof. Professor, a gente fala, Regiane. De outras coisas. A minha nota ainda não tá no portal. De quê? Tem que aguardar alguma coisa. De maquete. De maquete não tá de ninguém. Tá bom, então. Tá bom? Eu pensei que é porque eu mandei depois, mas tudo bem. Então, não tem problema, não. É que não tem de ninguém mesmo, porque a Paula pediu que a gente segurasse essas notas, que era uma disciplina que é prática, né? Então pediu para segurar, mas elas estão guardadinhas, tá, Regiane? Tá bom, obrigada, professor. Por nada. Tchau. Vai, Gabi, diga. Aqui, professor, deixa eu só colocar o braço dela da minha priminha aqui dentro da blusa de frio que ela inventou de fazer treco aqui. Colocou a blusa por dentro da gola da camiseta aqui. Aí, pronto. Agora senta ali e assiste. Aí, professor, ó, vou te mostrar aqui.
Será que tem como eu te mostrar? Acho que vai ser melhor. Eu, professor, fiz o... Não terminei, na verdade, né? Eu arrumei algumas coisas que eu vi na minha planta baixa, que, por sinal, quase não consigo evoluir, professor. Agora que eu vou passar para o primeiro andar. Cadê? Na minha setorização, eu tinha colocado o restaurante do outro lado. Eu vou abrir aqui. Talher 5. Planta baixa, primeiro piso. Tá abrindo. Aqui. Esperar abrir aqui. Eu vou abrir minha setorização aqui para o senhor ver também. Aí. Tá dando para ver o CAD, professor? Não. Não? Deixa eu ver de novo. Aí, aqui. Ó, aqui, ó, na minha planta baixa, tá aqui o restaurante, ó. Uhum. Tá nessa parte aqui. Eu coloquei o restaurante. Aí eu queria ver a funcionalidade do restaurante para ver se tá bom, professor. Aqui seria o caixa, onde entrega comida também. Aí aqui tá a cozinha. Aqui tá a Restaurante que tem esse descanso de É. funcionários aí tá muito grande. Você não precisa de tudo isso. Nossa, não seria só para o restaurante, professor, seria para os funcionários em si do prédio, mas vai ter outro pavimento, no primeiro pavimento também vai ter esse descanso. Porque na verdade é o seguinte, você tem que ter, quando se fala em restaurante, dá uma pesquisada sobre isso, que você tem recebimento de material, você tem uma questão de manejo, aí você tem separação, higienização, aí que você manda para a câmara fria, dispensa, né? Aí, assim, cozinha, ela tem uma questão de preparo, né? Ela tem um fluxo. Dá uma pesquisada melhor em relação a isso antes. Tá, mas a câmara fria eu tenho que ter sim ou sim, né? Mas dá uma pesquisada que você vai achar essas informações melhor. Tá bom. Aí eu queria te mostrar isso daqui, que eu já tinha te mostrado, né, da circulação técnica. Aí aqui ficou a parte dos meus armários lá de fora, como o senhor falou. Uhum. Aí aqui tirou os sanitários e nesse canto ficou as pias. Toma cuidado com essas circulações, que uma coisa entra na outra, né? Que o cara entra, sai do elevador de serviço, ele já entra na sala de descanso, né? Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que tem que ser meio fechadas. Às vezes deixa um corredor aí, né? Às vezes é melhor. Se eu fechar. Isso. Tá. Dá uma olhada na cozinha que você vai ter que fazer algumas alterações. Tá bom. Tá bom? Aí, então, aqui seria a circulação técnica, né? Aí depois você teria a de descanso. Mas aí, justamente por questão daquilo que o senhor tinha falado, do funcionário entrar e as pessoas não verem, aí eu coloquei essa porta aqui para poder... Gabi, a gente pode fazer essa orientação depois, que eu tenho que finalizar a aula. Tá bom, beleza. Tá bom, professor, sem problema. Porque aí eu te chamo e a gente faz a orientação certinho. Porque senão acaba confundindo o negócio da disciplina. Tá bom, beleza. Tá bom? Tá bom, Até obrigada. daqui a pouco. Abraço. Tchau, tchau. Tá bom, tchau.